Olá, pessoas, e aí estamos de volta com o segundo vídeo de histologia, né? Nesse segundo vídeo a gente vai tratar da primeira parte dos tecidos conjuntivos, então a gente vai falar dos tipos mais genéricos, até entrar um pouco nos tecidos especiais e continuar nas próximas semanas, tá bom? Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. De novo, pega teu material, anota todas aí as informações que a gente vai passando aqui ao longo do vídeo, que isso é útil para resolver o teu TD, né? Para a notinha do segundo bimestre, como também vai valer bastante para o teu estudo aí Enem e US, que a gente vai estar desenvolvendo aí mais para frente, tá? Confia, participa, que a gente vai esperar esse momento e o estudo é a principal ferramenta. De boas, estamos começando. Então, tecidos conjuntivos, né? Como eu falei na primeira aula, né, na classificação, os tecidos conjuntivos eles têm uma gama imensa de funções, de formas, né? Até por isso eles são classificados em dois grandes grupos, né? Tem um grupo que é muito mais destacado e mais diversificado, que são os tecidos conjuntivos especiais, tá? O tecido conjuntivo, pessoal, ele é em geral dito como tecido de preenchimento, né? Porque ele está quase sempre em todos os órgãos, preenchendo espaços ou ajudando a comunicar um tecido com o outro, né? Então ele é um tecido importantíssimo, além de também desempenhar funções especiais aí que são fantásticas, né, nos indivíduos. Vamos começar pelas definições. Então tá aí, tecido conjuntivo. Eu falei no primeiro vídeo que tem duas categorias que você tem que estar sempre muito atento quando está estudando histologia, que são as chamadas características gerais dos tecidos e a classificação. Então vamos começar pelas características gerais. Característica geral de tecido conjuntivo. Ele apresenta muita MEC, mas é muita mesmo. Lá no tecido epitelial você via que as células eram tão juntas, que elas não davam espaço para que existisse MEC, né? Que é essa matriz extracelular, esse líquido, essa matriz, né? Esse material que fica entre uma célula e outra. Não tinha espaço para isso. Aqui já tem espaço demais, né? E as células ficam tão distantes umas das outras que a gente diz que são células espaçadas, né? Tem uma célula aqui, outra ali, gerando um espaço muito grande entre elas que é ocupada pela MEC, pela matriz extracelular. Observando aqui o nosso slide, né, nossa figura, se você observar aqui a seta, cada pontinho desse roxo é um núcleo de uma célula, é uma célula. Se você observar de um para o outro, há uma distância considerável, né? E tem um material rosa, corado aí em rosa, né? Quando foi ser observado ao microscópio, que é a MEC, né? A matriz extracelular. Você está observando que é muito, né? Tem muito mais MEC até do que célula, às vezes. Então, isso é uma característica fundamental do tecido conjuntivo. Na verdade, uma não, duas, né? Eles apresentam uma grande concentração de MEC, uma grande concentração de matriz extracelular e tem células espaçadas, né? São células distantes umas das outras. Além disso, as células que compõem o tecido conjuntivo, elas são muito diversificadas, né? No mesmo recorte de tecido, nós podemos ter células com funções bem diferentes, bem distintas umas das outras. Até por isso que a gente diz que são células espaçadas, com diferentes tipos e funções, né? Espaçadas, porque de uma para outra há um espaço muito grande e com diferentes funções, cada uma fazendo uma função distinta ali uma da outra, né? Mas ainda juntas, ainda compondo um tecido, né? A MEC do tecido conjuntivo, ela é composta de três grandes partes ou três grandes setores, né? Uma é a substância amorfa, né? Que é constituída de água, lipídios e proteínas, né? O ácido hialurônico, que ajuda a dar a resistência, a sustentação para esse tecido conjuntivo, e as fibras, né, que são proteínas que estão ali ajudando a compor a textura desse determinado tecido, tá? E aí existem três grandes grupos de fibras, que são as elásticas, reticulares e colágenas, né? Então, substância amorfa, aqui eu botei substância amorfa, mas é substância amorfa, tá? Constituída de água, lipídios e proteínas. O ácido hialurônico, que ajuda a dar sustentação a esse tecido conjuntivo, e as fibras, que são proteínas, né, de diferentes formatos, com diferentes funções, que podem ser classificadas em fibras elásticas, reticulares e fibras colágenas. Tá?
As fibras colágenas são importantíssimas, elas que dão essa sustentação para a nossa pele, né? Quando a gente fala do órgão pele. Porque, para quem não lembra, a pele é formada de duas grandes camadas, né? A epiderme, que é a parte mais superficial, e abaixo da epiderme tem uma camada de tecido conjuntivo, que nós chamamos de derme, né? E a derme, ela que sustenta a epiderme, né? E aí, quando ao passar do tempo, a derme vai perdendo colágeno. E aí, até por isso, a pele vai caindo, né? Criando as chamadas rugas, né? E aí, muitas mulheres, até homens agora também, fazem tratamento de reposição de colágeno, né? Para poder a pele voltar a ter sustentação, né? A alimentar aí a derme para sustentar essa epiderme, tá? Então, aqui são os principais aspectos, os aspectos iniciais de tecidos conjuntivos. Apresentam uma grande concentração de MEC, né? Tem células espaçadas e podem ser células com diferentes funções aí nesse mesmo tecido. A MEC é composta de substância amorfa. Substância amorfa, por sua vez, é constituída de água, proteínas e lipídios. Ácido hialurônico, que é uma substância que ajuda a dar sustentação à MEC, né, desse tecido conjuntivo, e as fibras, né, que são proteínas com tamanhos e formatos variáveis e funções distintas. As fibras elásticas, que ajudam a dar elasticidade à MEC e ao tecido. As fibras reticulares, que formam redes, que ajudam a integrar e a juntar esse tecido. E as fibras de colágeno, que ajudam a dar sustentação mecânica ao tecido, né? E aí você pode observar aqui, por exemplo, essa figura que nós trabalhamos, né? Cada pontinho desse roxo é um núcleo de uma célula conjuntiva. Essa parte rosa, corada em rosa, né? No microscópio, levada ao microscópio, é a MEC, constituída por tudo isso, substância amorfa, ácido hialurônico e fibras. E aqui nessa segunda imagem, né? A gente tem a MEC sem a parte líquida, mas mostrando aqui as fibras, né? Que são essas proteínas aqui, e mostrando as células também, né, macrófagos, adipócitos, que a gente vai comentar aí mais na frente, tá? Passando, nós temos as classificações do tecido conjuntivo. Os tecidos conjuntivos, eles podem ser classificados em dois grandes grupos. Tecidos conjuntivos propriamente ditos, ou TCPDs, e tecidos especiais. Os TCPDs são o tecido conjuntivo de verdade, o tecido conjuntivo que tem as características gerais, que tem muita matriz sempre, formada das fibras, né? E essas células espaçadas. Já eu tenho outros tipos de tecidos conjuntivos que podem apresentar funções tão diferentes que aí eles são chamados de tecidos conjuntivos especiais. Dentro dos tecidos conjuntivos especiais, né, que fogem da regra geral dos tecidos conjuntivos, nós vamos ter o tecido adiposo, que é o tecido que armazena a gordura corporal, o tecido cartilaginoso, que ajuda a sustentar as nossas articulações, a sustentar as vértebras da nossa coluna, né, protegendo aí os ossos do desgaste, né, do movimento, que também compõe o nariz, a orelha, né, que são as partes moles do nosso corpo. Eu tenho o tecido ósseo, né, os ossos do nosso corpo são tecidos conjuntivos especiais, né, muitíssimo diferente, né, nós vamos ver mais na frente. E tem o tecido hematopoético, ou o sangue, né, que é o tecido que tem origem aí na medula vermelha da coluna vertebral e dá origem ao nosso sangue, né, com os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e etc. Então eu tenho dois grandes grupos de tecidos conjuntivos. TCPDs, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, e os tecidos especiais. Dentro de TCPD, eu ainda tenho uma subclassificação. O TCPD pode ser denso ou frouxo. Se for denso, pode ser denso modelado ou denso não modelado. E frouxo, né? São essas classificações dos TCPDs. Em que se baseia a classificação do TCPD em denso e frouxo? Nas organizações da fibra, né? Das fibras que compõem a matriz extracelular. Se elas estiverem muito próximas, muito organizadas, é denso. Se elas estiverem muito espaçadas, muito espalhadas, sem organização nenhuma, é frouxo, né? Então se baseia muito em como as fibras estão espalhadas aí ao longo do tecido. Já os especiais, eles têm quatro grandes exemplos, né? O tecido adiposo, cartilaginoso, o ósseo e o hematopoético, né? Que deriva-se aí e forma o sangue. Então essas são as classificações do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo pode se classificar em quais grupos? TCPDs e especiais. O TCPD se subdivide em quantos? Em denso ou frouxo, e os especiais? Ósseo, cartilaginoso, adiposo e hematopoético. Tá? São quatro grupos aí dentro dos tecidos especiais, conjuntivos especiais. Tá?
Agora nós vamos trabalhar especificamente com os TCPDs, tá? Os tecidos conjuntivos propriamente ditos. Os TCPDs, eles têm a característica geral de um tecido conjuntivo. Qual é a característica geral de um tecido conjuntivo? É um tecido que é formado por uma MEC abundante, então a matriz extracelular abundante, muita matriz, e células espaçadas, né, uma célula distante da outra, desempenhando funções distintas umas das outras. Né? O TCPD, em geral, ele está assumindo uma função de preenchimento. Então, os TCPDs eles trabalham quase sempre para preencher espaços entre tecidos. Né? Por exemplo, a derme é formada de TCPD. A derme ela faz o preenchimento do espaço entre a epiderme, que é tecido epitelial, e a nossa musculatura, né, que é tecido muscular. Então, o que fica entre o nosso tecido epitelial, que é a epiderme, e os nossos músculos é o tecido de preenchimento, que é a derme, é o TCPD, tá? E qual é a característica de um TCPD? A mesma característica geral de um tecido conjuntivo. E qual é a característica quais características são essas? MEC abundante, células espaçadas desempenhando várias funções distintas, tá? Aí no nosso slide, na nossa imagem, nós temos uma figura que representa basicamente o esqueleto de um TCPD. Então eu tenho aqui essas linhas, né, mais escuras, grossas e finas, são as fibras, que podem ser elásticas, podem ser reticulares e podem ser fibras de colágeno. Né? Essas fibras, lembrando de novo para as pessoas que já esqueceram, elas compõem a MEC, que é a matriz extracelular, que na verdade é esse líquido, é essa gelatina, vamos botar assim entre aspas, que ocupa o espaço entre uma célula e outra. Tá? Quais são as funções básicas de um TCPD? Preenchimento, sustentação e nutrição. Ou seja, ele preenche os espaços entre um tecido e outro, sustenta os tecidos que estão acima e abaixo, e além disso eles nutrem. Né? Eu falei lá no vídeo de tecido epitelial que o tecido epitelial não passa vaso sanguíneo nele. E aí a demanda dele de energia e de oxigênio é suprida pelo TCPD, pelo tecido conjuntivo de preenchimento, fica logo abaixo dele. Tá? Então, o TCPD ele vai ocupar essas funções importantíssimas aí no funcionamento, função de preenchimento, de sustentação e de nutrição, né? Nutrir esses outros tecidos onde não passa corrente sanguínea, né? Não, e aí não vai ter liberação de gases e de energia, né? Outra função importante, outra característica importante, apresenta inúmeros tipos celulares e a MEC com proporções variáveis de fibras. Ou seja, eu tenho vários tipos de células diferentes num TCPD, né, fazendo funções distintas umas das outras, e a MEC dos TCPDs ela pode variar na concentração de fibras. Então eu posso ter em um tecido uma MEC que é mais abundante em fibras de colágeno, no outro uma MEC que tem mais fibras elásticas, no outro eu posso ter uma MEC que é mais abundante em fibras reticulares. Então dependendo disso, eu posso dar uma característica diferente para o tecido. Né? Por exemplo, se o tecido tem mais fibras elásticas, ele é um tecido que suporta mais impactos, ele consegue receber o impacto e voltar para a sua forma original. Se ele é um tecido mais rico em colágeno, ele é um tecido mais duro, ele suporta mais tensão, né? E aí ele pode estar ali ocupando um espaço para evitar atritos, como por exemplo os discos que nós temos entre uma cartilagem, não, entre uma vértebra e outra da nossa coluna, tá? Então isso aí é importante, essa variação das fibras na MEC do TCPD, ela é importantíssima para dar propriedades e funções distintas para esse tecido. As fibras, elas são formadas de proteínas, então aquilo que eu já disse no início, são proteínas em geral alongadas ou mais curtas. Elas podem fornecer para o tecido inúmeras propriedades, como elasticidade, resistência e sustentação, e são de três grandes tipos, né? Fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Fibras colágenas, elas são longas e são resistentes, elas ajudam a sustentar e absorver impactos. Fibras elásticas são mais finas, longas e dão elasticidade ao tecido. E fibras reticulares elas são mais curtas e ficam entrelaçadas umas nas outras, formando redes. E essas redes são importantes para manter o tecido unido. Então ela ajuda na união do tecido, a unir também com os outros. Então essas fibras reticulares são muitíssimo importantes. Prosseguindo, vamos falar das células do TCPD. Assim como eu disse, o TCPD ele é muito variado, né? Ele tem células bastante distintas umas das outras. Então é importante a gente conhecer os principais tipos e saber que funções elas desempenham.
A célula básica que você vai encontrar no TCPD, quando você estiver estudando, visualizando, são os fibroblastos. Então, os fibroblastos são as células mais encontradas nos TCPDs. Qual é a função de um fibroblasto? Ela sintetiza a MEC e as fibras da MEC. Então, todo o líquido que preenche a parte externa das células e as fibras que compõem esse líquido são produzidas no interior dessas células, os fibroblastos. Aqui na figura dá para ver o fibroblasto. Ó. Ele é uma célula bem alongada com um núcleo muito grande. Por que precisa ter um núcleo grande? Porque ele tem muita informação, ele está produzindo muita substância ali simultânea, então ele tem que ter bastante núcleo, né, para ocupar um espaço maior, uma maquinaria maior para regular aquela célula. Assim como ele também tem bastante complexo de Golgi e retículo endoplasmático, para poder ter essa capacidade enorme de sintetizar proteínas aí para produzir essas fibras. São células alongadas e com grandes núcleos. Então, esses são os aspectos gerais dos fibroblastos. As outras três células, né, plasmócitos, macrófagos e mastócitos, elas estão diretamente correlacionadas à defesa. Participam principalmente do sistema imunológico do nosso organismo. Tá? E elas são designadas dessa forma até pelos formatos e pelas funções distintas que elas ocupam. Primeira delas, o plasmócito, é uma célula mais ovalada, né, oval. Ela é uma célula que participa ativamente da defesa, porque ela produz os anticorpos, né? Para quem não sabe o que é o anticorpo é uma proteína que reconhece uma partícula externa, uma partícula estrangeira, uma partícula exógena que está no teu corpo e faz com que você produza substâncias para atacá-la, né? Cada vez mais, para fazer o ataque direto. Os macrófagos são células maiores, né? E trabalham na fagocitose dos invasores. Então eu tenho um anticorpo que identifica essas partículas estranhas e ele sinaliza para os macrófagos e o macrófago vai lá, absorve a partícula estranha e digere e destrói essa partícula, tá? Então, os plasmócitos liberam os anticorpos reconhecem essas partículas estranhas, começa uma cascata de reações para eliminar essas partículas estranhas. Dentre elas é ativar os macrófagos que vão absorver a partícula estranha, digerir e destruir, né? E por último nós temos aí os mastócitos. São mais ovoides, né, formato mais ovalado, e participam ativamente da reação inflamatória. Então, quando a pessoa tem uma inflamação no corpo, elas ativam principalmente essas células que são os mastócitos. E eles produzem duas substâncias, que são a histamina e a heparina, né? A histamina é um anticoagulante, né? E a heparina é um anticoagulante fantástico, né? Impede que tenha coagulação do teu sangue e forma trombos aí. E a histamina ajuda a aumentar os vasos para facilitar aí a circulação. Então, histamina e heparina são liberadas pelos mastócitos como resposta a uma inflamação que o teu corpo esteja passando, tá? Então, histamina ajuda a aumentar a vascularização, a passagem aí do sangue, para conseguir ter um transporte mais eficaz. E a heparina ajuda a não coagular o sangue tão facilmente para não gerar coágulos dentro dos vasos. Tá? Então, são duas substâncias produzidas por esses mastócitos. Essas 4 células elas são bastante encontradas nos TCPDs. E dependendo do lugar onde esse TCPD está localizado, eu posso ter mais ou menos de uma ou da outra. Mas uma que sempre você vai encontrar em todo e qualquer TCPD são os fibroblastos, porque eles sintetizam a MEC, a matriz extracelular, tá bom? Tecido conjuntivo propriamente dito, de novo, TCPDs, né? Agora a gente vai ver a classificação. Os TCPDs eles podem ser classificados em 2 tipos, em frouxo ou denso, né? O frouxo tem mais células e menos MEC. Então, se você observar aqui na seta que eu estou apontando, esse aqui é um tecido conjuntivo frouxo. Cada esfera dessa daqui é uma célula. Se você observar, tem muita célula e pouca MEC, né? Pouco preenchimento. Isso é uma característica do tecido conjuntivo frouxo. O número de fibras é muito similar, então não tem muito de colágeno, muito de elástico, muito de reticular. Não, elas são praticamente no mesmo número, né? Na mesma concentração. Ele é um tecido flexível e ele é o mais abundante no nosso corpo. Ele é encontrado em quase todos os órgãos. É o TCPD frouxo. O denso tem muita MEC e bastante fibras de colágeno.
tá? E esse denso, ele é bastante resistente a pressões, a trações que acontecem no nosso corpo. Aqui você está vendo um tecido denso. Você está vendo que tem poucas esferas, né, coloridas, tem poucos núcleos aqui. Então significa que tem menos células, mas se você observar, ele está muito mais rosa, né? Se ele está muito mais rosa, significa que, pela coloração que nós estamos observando aqui, que eu tenho muito mais MEC aí, tá? O tecido denso, ele pode ser modelado e não modelado. Modelado, as fibras que compõem ele estão todas na mesma direção, organizadinhas, estruturadas, show. E o não modelado, as fibras estão extremamente desordenadas, bagunçadas, tá? Então, denso pode ser modelado e não modelado. Qual é a diferença entre um e outro? Modelado, elas são organizadas, todas na mesma direção, tudo organizadinho, bonitinho. E não modelado, as fibras estão em várias direções distintas. Olha aqui o tecido denso, não modelado, como ele é bagunçado, né? Bagunçado entre aspas, né? Porque o nosso corpo não é uma bagunça. Mas ele não está organizado, as fibras não estão na mesma direção, elas estão aí espalhadas, tá? Então, classificação do TCPD, frouxo e denso. O frouxo tem mais células e pouca MEC. O denso tem mais MEC e poucas células, tá bom? Vamos agora encerrar a nossa aula de hoje trabalhando os dois primeiros tecidos especiais, que são o tecido adiposo e o tecido cartilaginoso, tá? O tecido adiposo ele é muito diferenciado, né? Ele é um tecido que tem muita pouca MEC e tem muitíssimas células, bastante. As células são grandes, tem um citoplasma grande. Para quê? Para armazenar gordura. O núcleo ele fica rechaçado, ele fica escondido, ele fica lá na periferia da célula, lá na lateralzinha, e eu tenho uma abertura muito grande para receber essa gordura que fica armazenada ali dentro. Então, o tecido adiposo, a função básica dele é o armazenamento de lipídio, o armazenamento de gorduras. E esse tecido adiposo, em geral, ele fica localizado logo abaixo da pele. Né? Para quê? Para funcionar como se fosse um casaco de isolamento térmico, né? Já que os lipídios eles armazenam muito mais calor facilmente do que qualquer outra biomolécula. Tá? As células do tecido adiposo são chamadas de adipócitos, né? E esses adipócitos, elas são caracterizadas da seguinte maneira: ela tem um núcleo reduzido, são arredondados e o citoplasma quase todo é destinado ao armazenamento dessa gordura. Esse tecido adiposo funciona como isolamento térmico e está localizado na maior parte das vezes abaixo da pele, exatamente para funcionar como um isolamento térmico, né, para proteger, para armazenar calor. Se você observar aqui na nossa setinha, no cursor, você vai ver que cada espaço vazio desse aqui é o citoplasma do adipócito. Aqui dentro eu tenho um lipídio armazenado. Aqui dentro está armazenado os lipídios. Então, primeiro tecido conjuntivo especial, tecido adiposo. Função, armazenamento de gordura. Quem são as células? Os adipócitos. Característica delas, tem núcleo reduzido e citoplasma expandido para armazenar essa gordura. Tá? Concluindo, tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ele é bem diferente. Por quê? Porque ele é semissólido. Ele nem é duro, rígido, como o osso, e também não é tão mole como o tecido epitelial, como a pele. Né? Ele é semissólido. E aí ele forma as chamadas partes moles do nosso corpo, como o nariz e as orelhas, além de formar os discos que protegem os ossos, né, nas articulações. Então, quando a gente mexe o cotovelo, por exemplo, um osso ele entra em contato com o outro, né? Para não gerar um desgaste dos ossos entre um osso e outro, existe uma proteçãozinha formada de cartilagem para evitar esse desgaste do osso e você não ter problemas mais na frente. Né? Até algumas pessoas têm desgaste nessa cartilagem e podem ter problemas seríssimos. Né? Algumas pessoas têm as chamadas hérnias de disco, né? Que é um desgaste no disco que fica posicionado entre uma vértebra e outra da nossa coluna e vai fazendo que essa proteção que tem entre um osso e outro, ela vai se desgastando, ela vai desaparecendo. Então os ossos eles vão roçando um no outro e desgastando e gerando muita dor para o indivíduo. A cartilagem ela é firme e flexível, né? Não é um tecido tão rígido como o osso, nem é tão mole como o tecido epitelial. Protege os ossos e as nossas articulações, compõe as partes moles do corpo, como o nariz e a orelha. É um tecido que não é vascularizado. O que é um tecido não vascularizado? É um tecido onde não passa vasos sanguíneos, não passa sangue dentro desse tecido.
E de onde é que ele obtém a sua energia e o oxigênio para sobreviver? Dos outros tecidos de preenchimento que estão próximos a ele, tá? A MEC dele é rica em fibras de colágeno e em fibras elásticas. Até então, faz bastante sentido, né? Como a cartilagem ela é semissólida, ela tem que ter uma parte elástica para poder ela ser semissólida, né? E ela tem que ter uma parte de colágeno para manter a rigidez, para não ser tão mole como no tecido epitelial, por exemplo. As células do tecido cartilaginoso são duas, né? Os condrócitos e os condroblastos. Os condrócitos são as células mais maduras, as mais antigas, né? E os condroblastos são as células mais jovens. São os condroblastos que sintetizam a MEC do tecido cartilaginoso, né? Que sintetizam um líquido aí dentro dessas células. Se der para observar aí no vídeo, aqui onde está o número 1, seriam os condroblastos, são os mais jovens lá na base, eles estão produzindo a MEC, ó. Eles vão produzindo e vão amadurecendo. E às vezes eles produzem e ficam presos dentro da MEC. E aí formam os condroblastos na parte mais madura. Então aqui no número 1 e 2 nós temos os condroblastos jovens produzindo a MEC. Em 3 e 4 nós temos os condrócitos mais antigos que ficaram aprisionados dentro dessa MEC que eles mesmos produziram quando eles eram condroblastos, tá? E para terminar, as cartilagens elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de fibras que compõem a sua MEC, né? Elas podem ser classificadas em hialinas, elásticas e fibrosas. As hialinas são ricas em fibras de colágeno e estão situadas em órgãos como o nariz, as orelhas, não, as orelhas não, o nariz e a traqueia, né? Traqueia, para quem não lembra, é esse canal que comunica, né, o nariz e os pulmões, né, a parte respiratória. Então ela é formada de anéis de cartilagem e esses anéis de cartilagem são cartilagem hialina. A cartilagem elástica, cujas fibras em sua maioria são fibras elásticas, né? E aí estão presentes em partes moles do nosso corpo, como as orelhas. Agora sim a orelha. E por último, as cartilagens fibrosas, que são formadas por mais fibras de colágeno do que qualquer outra coisa. São bem resistentes e bem rígidas, bem duras, né? Para poder suportar os impactos. E aí elas são encontradas em regiões como os discos intervertebrais que eu estava comentando antes. É um disco de cartilagem que fica entre uma vértebra e outra para impedir o desgaste dos ossos, né? E aí algumas pessoas vão perdendo essa cartilagem e vão criando mais na frente problemas na coluna, como as chamadas hérnias de disco, né? E aí faz uma cirurgia para tentar resgatar todo esse processo, né? E ver para melhorar a qualidade de vida. Então aqui é só uma classificação final das cartilagens, né? Elas podem ser hialinas, elásticas e fibrosas. O que determina se ela é hialina, elástica ou fibrosa? O tipo de fibras que compõem essa cartilagem, né? Se for fibras de colágenos, né, em uma quantidade legal, né, normal, uma quantidade que já é conhecida, ela é hialina. Se ela é formada mais de fibras elásticas, ela é uma cartilagem do tipo elástica. Se ela é formada por muitíssima fibra de colágeno e também fibra reticular, aí ela é bem rígida, bem dura, aí ela é chamada de cartilagem fibrosa. Aqui na nossa imagem, quando eu vou colocar aqui o cursor, nós temos os 3 tipos de cartilagem, né? A cartilagem elástica, que é formada principalmente de uma MEC riquíssima em fibras elásticas, a cartilagem hialina, né, bem organizada aqui, formada por uma porcentagem interessante de colágeno, e as fibrocartilagens ou cartilagens fibrosas, constituídas majoritariamente por fibras de colágeno e uma porção de fibras reticulares para dar essa rigidez, né? E aí eu encontro cartilagem elástica em partes moles do nosso corpo, como as orelhas, cartilagem hialina na traqueia e no nariz, cartilagem fibrosa nos discos intervertebrais, nas articulações, para suportar o desgaste de um osso para o outro.